Graça e paz a todos. Vamos estar lendo neste momento o Salmo de número 40, do verso 1 ao verso 5. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi, quando ele inicia esse salmo, ele inicia este salmo louvando a Deus, porque Deus respondeu às suas orações. Aqueles que esperam no Senhor encontram segurança e são revigorados com Ele. Então, nós entendemos esta verdade, tomamos no nosso coração esta verdade e nós vamos entoar agora uma canção que fala exatamente do que nós acabamos de ler. Cante conosco, se assim você souber. E adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Adore a esse Deus majestoso, que tem recebido as nossas orações, que tem respondido às nossas súplicas e que tem nos abençoado nesses momentos de tantas dificuldades, de tantos conflitos, mas o Senhor tem sido conosco. Aleluia. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro e me ouviu quando clamei por socorro. Me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Que possamos confiar nesse Deus que tem ouvido as nossas súplicas, que tem cuidado de nós e que é digno de toda a adoração. O nosso Deus é grande, poderoso e nós devemos nos refugiar nele, nós devemos estar seguros nele. Nós vivemos dias de incerteza, nós vivemos dias de muitas angústias, mas o Senhor, Ele tem olhado para nós, Ele tem nos contemplado, Ele tem escutado o nosso coração, Ele sabe dos nossos anseios e é a Ele que nós devemos sempre
levar a Ele todas as nossas aflições, levar a Ele todos os nossos temores e de fato adorá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito. E Davi, ele fala neste salmo que ele não tem condições de falar as grandezas do Senhor, são tantas bênçãos, são tantos feitos do Senhor, que ele nem sequer pode contá-los. Que maravilha, não é, irmãos? Nós podemos confiar nesse Deus, nós podemos descansar nesse Todo-Poderoso, e nós devemos adorá-lo em todo o tempo. Então vamos ainda cantar ao Senhor o hino de número 96 do nosso inário. Que você aí na sua casa, onde você estiver, que você entoe hinos de louvor e adoração ao Senhor, porque isso agrada a Deus e isso enche o nosso coração de alegria, de paz, e é maravilhoso estar na presença desse Deus. Amém? Vamos adorá-lo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso em como Deus me ama, que em meu lugar Jesus na cruz morreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Cante! Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos mais uma vez reunidos para prestarmos culto ao Senhor nosso Deus. Temos passado aí já
2 semanas de grande desafio para nós, né? Essa adaptação é novo, mas não é incomum, como eu disse na semana passada. É novo no sentido de que nós estávamos acostumados toda semana nos reunirmos aqui nesse espaço de culto, no templo, para nós cultuarmos ao Senhor. E agora, por conta desta exigência do isolamento social, em decorrência, é claro, da pandemia do coronavírus, nós já estamos há 2 semanas em isolamento social, confinados dentro da nossa casa. Não é fácil, mas Deus tem usado esse momento também para nos ensinar, para nos ajudar em muitos aspectos dos quais nós talvez não tínhamos antes tempo e agora nós encontramos, né? Porque nós estamos em casa, temos tempo suficiente para fazermos aquilo que antes nós alegávamos não ter tempo para fazer. Mas vamos continuar na nossa série de pregações. Hoje é a 6ª mensagem da série O Sermão do Monte. Nós iniciamos ele no mês passado, falando sobre este primeiro e grande sermão de Jesus, dos 5 sermões que tem registrado no Evangelho de Mateus, quando Jesus então contrapõe o comportamento do cidadão do reino dos céus em comparação à atitude dos fariseus, dos religiosos da época. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento. Como é que Jesus nos ensina? Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós faremos a leitura até o versículo de número 6. Depois nós vamos orar e então expor a palavra de Deus. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade de estar reunido com os meus irmãos através das mídias sociais. Nós podemos prestar um culto ao Senhor, mesmo diante desta limitação geográfica, física, nós podemos estar juntos e estudar a Tua Palavra e continuar nas nossas atividades. Que o Senhor use a minha vida para ensinar as Escrituras, que eu seja um fiel dispenseiro daquilo que Jesus ensinou e que nós sejamos edificados na Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que este seja um dos textos que esteja entre os mais conhecidos do Novo Testamento, não é? É muito comum, e a gente vê isso com muita frequência nas redes sociais, quando alguém externa a sua opinião a respeito de determinado assunto, e quem é contrário faz as suas observações, suas indagações, os seus questionamentos, e sempre surge lá alguém dizendo assim, olha, não julgueis, né? Quem é você para julgar? Só Deus é quem pode julgar. E aí as pessoas se baseiam exatamente nesse texto, nesse ensino de Jesus aos seus discípulos a respeito do julgamento. A grande questão é que nós não consideramos o pano de fundo, ou seja, nós não consideramos o contexto a que Jesus está se referindo. Por que é que Jesus está ensinando os seus discípulos? Notem, e nós já aprendemos isso nas mensagens anteriores, que existia uma prática religiosa em Israel. Eles tinham seus costumes, tinham suas observações, existia a interpretação da lei de Moisés, que era de responsabilidade dos escribas, existia o referencial religioso da época, que eram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que eram muito influentes e que estavam sempre em evidência. Enfim, havia um comportamento religioso muito intenso na comunidade de Israel. E natural que os discípulos de Jesus também pensassem agora, com os ensinos de Jesus, se comportarem de maneira semelhante. É por isso
que se nós começarmos lendo o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 5, quando Jesus começa falando as beatitudes ou as bem-aventuranças, notem que Jesus está rodeado de uma grande multidão, mas a palavra de Jesus não é direcionada à multidão, a palavra de Jesus é direcionada aos seus discípulos. Ele abriu a sua boca e, ensinando os seus discípulos, começou a dizer: bem-aventurados, e assim vai. Então nós começamos lá no capítulo 5, hoje estamos no capítulo 7, e nós agora vamos aprender como é então que estes que são cidadãos do reino de Deus, que fazem parte do reino dos céus, como é que eles devem se comportar. Será que Jesus está aqui nos proibindo de realizar o julgamento? Me parece que não. Me parece que o que Jesus está fazendo aqui no capítulo 7 são alguns conselhos, e o primeiro deles é que nós devemos avaliar, sim, o nível dos nossos julgamentos. Vejam que aqui é uma constatação e não uma regra. Ele não está dizendo que nós não podemos julgar, mas ele está dizendo que nós temos que ter certas preocupações em julgar. Por que razão? E ele diz: porque vocês serão julgados com a mesma medida. Agora, o que significa isso, né? O que Jesus está falando sobre julgamento? Aqui a ideia é que você não pode opinar negativamente, de maneira depreciativa. Os fariseus, e Jesus vai criticá-los severamente, já desde os capítulos anteriores, eles tinham um olhar depreciativo com relação aos outros. Várias vezes a Bíblia vai mencionar aqueles que não fazem parte da religião judaica como pecadores, ou aqueles que não estavam sendo fiéis aos preceitos e que estavam trabalhando para o Império de Roma como publicanos. Enfim, os fariseus eles tinham uma postura que objetivava receber a admiração dos homens. Se você assistiu à pregação da semana passada, você viu como Jesus falou sobre a questão de dar as esmolas, de fazer as orações, do exercício da vida cristã, das disciplinas, da prática do jejum. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, os fariseus eles fazem para serem vistos, porque uma vez que você recebe a admiração, você constrói uma identidade em cima da admiração que você recebe, e aí você começa a denegrir a imagem dos outros que não fazem como você. Só que eles viviam na aparência, e Jesus agora substitui a aparência pela essência. Jesus deixa claro para nós que não tem como dissociar a confissão da prática, a doutrina da nossa piedade. Então nós falamos do Evangelho, mas nós temos que viver o Evangelho. Então não é que não se pode julgar, mas deve-se tomar cuidado com o nível de julgamento. Nós devemos avaliar todo o julgamento como era realizado pelos fariseus, um julgamento hipócrita, um julgamento temerário. Esse tipo de julgamento, sim, é um julgamento que deve ser rejeitado. Mas então, como é que deve ser feito o julgamento? Ao que parece, o que Jesus está nos ensinando é que nós temos que entender o seguinte: nenhum de nós estamos fora de cometermos os mesmos erros. É por isso que ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, Deus é justo. O mesmo critério que se aplica a um, aplica-se a outro, né? Como diz um ditado antigo: o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, nós avaliamos as pessoas, mas na consciência, no entendimento de que Deus está também nos avaliando. Nós não podemos ser complacentes, nós não podemos ser negligentes em agir de determinada maneira e não aceitar ou condenar as pessoas porque elas fazem isso. Exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Então, a vida cristã é uma relação que como se fosse uma mão de via dupla. Então, nós temos atitudes, nós precisamos aprender a tratar as pessoas, relacionamento interpessoal, mas sempre avaliando como é que nós estamos nos comportando interiormente, algo intrapessoal. Então, eu preciso entender a minha vida, preciso avaliar o meu comportamento com relação à palavra de Deus. Essa é a minha prioridade. Cuidar para andar nos caminhos do Senhor, obedecer a sua palavra. Por quê? Porque aquilo que é errado deve ser, sim,
condenado pela palavra de Deus, e a base do nosso julgamento não são os nossos achismos, não são os nossos dogmas, os nossos conceitos pessoais, os nossos pensamentos, a nossa filosofia de vida, não. O nosso padrão de julgamento é o Evangelho. Só que o mesmo Evangelho que julga o outro, julga também a mim. Então, temos que tomar muito cuidado, e ele estava orientando os seus discípulos, olha, tomem cuidado, para que vocês não sejam como os fariseus. Esse é o objetivo da pregação de Jesus o tempo todo. Agora vocês precisam praticar uma justiça que vai exceder a justiça dos fariseus. Não é só o comportamento, mas é a compreensão dessa verdade, viver segundo a palavra de Deus, para que a gente possa sim. Tá? Uma prova de que ele não está nos proibindo de julgar é o fato de que lá no finalzinho diz para nós não lançarmos coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. Como é que eu sei quem é cão e quem é porco se eu não fizer o julgamento? Então a questão não é não julgar, a questão é julgar de maneira correta, é avaliar de maneira correta. No verso 2 diz assim, olha, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Isso aqui é interessante porque a nossa tendência é querer mudar as pessoas das coisas que nós achamos que estão errado, que está errado nelas, quando na verdade há questões e há comportamentos errados em nossa vida dos quais nós não estamos dispostos a mudar. Então, a lei aqui tem que valer para todos. O padrão de que se usa para avaliar e de correção, e Jesus está inferindo muito nessa questão, olha, os fariseus, eles condenam aqueles que não lavam as mãos, eles condenam aqueles que não fazem os ritos, tentaram condenar Jesus porque diziam que Jesus não guardava o sábado, porque Jesus curava no sábado, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, enfim, haviam tanto rituais quanto observações da lei que eles tentavam cobrar Jesus e enquadrar Jesus em algum erro, em algum equívoco, quando na verdade eles tinham práticas que eram condenáveis. E aí Jesus está incentivando seus discípulos a não viverem desta maneira. Se nós vamos fazer um julgamento, que esse julgamento seja imparcial, que nós não tomemos partido, né? Às vezes a gente escuta pessoas difamando a fé alheia ou irmãos em Cristo, e nós não nos posicionamos com relação a isso. E nós temos que ter um posicionamento muito sério. Nós temos que defender a verdade, não que ela precisa, né? Até uma frase do pastor Jonas Madureira, que diz assim, o evangelho não é um gatinho, mas um leão preso na jaula, né? Você não precisa defender o evangelho no sentido de que se você não o fizer, ele perderá sua capacidade de transformação ou de ser a voz de Deus. Não é nesse sentido, mas no sentido de você se posicionar, de você ter uma postura e de você defender a verdade. E nós vivemos em uma época que sim, é necessário fazer as avaliações corretas. Não há nenhum problema nós julgarmos aquilo que, segundo a palavra de Deus, está errado. Então, nós não podemos entrar nessa onda do politicamente correto, de estar preocupado em manter bons relacionamentos, de não confessar sua fé publicamente, porque senão você vai desagradar um ou vai desagradar o outro, ou de não questionar o comportamento de alguém, ou o ensino falso de um pregador, de um pastor, de um apóstolo, porque senão você vai desgastar o seu relacionamento com um familiar ou com um amigo, ou porque alguém vai discordar de você. Não, nós temos que defender a verdade, lutar pela verdade, julgar aquilo que é errado com base na palavra de Deus e sempre com a consciência de que também os nossos atos serão julgados pela palavra de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, a base de julgamento, de avaliação, é sempre a palavra de Deus. Tanto que o ensino de Jesus a respeito daqueles que pecam na comunidade cristã é o seguinte, olha, se o teu irmão pecar contra você, vá ter com ele pessoalmente, converse com ele. Se ele reconhecer o erro e se arrepender, muito bem, ganhaste o teu irmão. Se ele resistir à verdade,
você então vai novamente com 2 ou 3 testemunhas, conversa novamente, tenta ganhar esse irmão, convencê-lo do seu erro. Se ele não aceitar, apresenta-o à igreja para que em última instância ele seja tratado como um pecador ou publicano. Então notem que a questão não é você não poder julgar o que é errado. A questão é a consciência de que todos nós, não há essa classe de crentes melhores, de crentes especiais, de pessoas que estão em evidência, que se destacam. Olhe, aquele que está em pé, olhe para que não caia, diz as Escrituras. Os fariseus gostavam de receber admiração. Isso não deveria existir entre os discípulos. Isto não deve existir entre os cidadãos do reino de Deus. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 23, do 1 ao 7, Jesus relata como pensava e vivia um fariseu. Veja que interessante. Primeiro, eles não viviam como pregavam. Então, eles tinham um discurso, mas eles não tinham a prática. Segundo, eles colocavam um fardo nos ombros das pessoas. Com a interpretação da lei, com a autoridade religiosa que eles tinham, eles acabavam utilizando essa ferramenta para impor peso sobre as pessoas, criando regras, criando normas, o que eles mesmos chamavam de fardo. Então, colocava peso sobre a vida das pessoas. Terceiro, tudo o que faziam era para ser visto por outras pessoas. Outro ensino de Jesus para nós, não nos preocuparmos em estar em evidência. A nossa vida deve ser uma vida de piedade. Uma vida de piedade não busca holofote. Uma vida de piedade não busca ser curtido no Facebook, não que você não possa postar, mas isso não deve avaliar. Você não deve estar preocupado com palco, não deve estar preocupado com fama. Não faz o menor sentido, a Bíblia diz, não sejam os teus lábios que te louvem. Não faz sentido você aplaudir a você mesmo. Os fariseus cometiam esse erro. E, em quarto lugar, eles gostavam de ser chamados de mestre. Gostavam dos títulos, gostavam da posição, gostavam do status. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O segundo conselho de Jesus é que nós temos que compartilhar com os outros alguma experiência de vida que nós temos, reconhecendo as nossas falhas e as nossas fraquezas. Os fariseus não faziam isso. Os fariseus, eles eram religiosos, faziam parte de uma casta específica, não tinham esse contato próximo com as pessoas que não faziam parte do seu convívio, e os discípulos deveriam ser diferentes, a seguir o próprio exemplo de Jesus, que muitas vezes criticado pelos fariseus, que diziam, quem é este, que se assenta na roda de pecadores, que come com pecadores, chamado de comilão, de beberrão, muitas vezes porque Jesus tinha esse contato com as pessoas. Então, essa experiência de vida agora transformada pelo Evangelho deve ser compartilhada, sempre no entendimento de que nós éramos pecadores, condenados, agora justificados em Cristo. Não significa que nós estamos livres da nossa natureza terrena, caída e inclinada para o pecado. Então, não há ninguém tão santo que possa olhar para qualquer pessoa da comunidade e dizer assim, olha, fulano é pecador, fulano erra, mas eu não. Veja o que diz no verso 3 e 4. Jesus, sobre o relacionamento e o julgamento, ele diz o seguinte, e por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Veja a proporcionalidade de tamanho empregado nos elementos dessa analogia. Jesus vai usar argueiro, ou seja, uma faisquinha, um cisquinho de madeira, em comparação com uma trave, com uma viga que sustenta uma estrutura, que sustenta um telhado. Por outro lado, ele diz assim, olha, reparar no cisco, ou observar no cisquinho, reparas tu. Isso significa trazer a lembrança de coisas erradas que os outros fizeram, sem se dar conta. E a ideia aqui no grego de dar conta é tomar conhecimento, é aperceber-se. Olha que interessante, Jesus está dizendo o seguinte, enquanto você estiver preocupado em reparar o cisco, em trazer à lembrança os pequenos erros dos outros, você deveria, na verdade, remover a trave, a viga, este grande problema, ou dar conta dele, perceber-se,
ou notar que você tem coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Isso aqui é interessante, porque à medida em que os fariseus falavam para o outro sem olhar para si mesmos, Jesus está dizendo o seguinte: olhe para si mesmo para que você possa ensinar os outros. Então, a ideia é, se você quer mudar o comportamento das pessoas, não se preocupe em fazer isso apontando para elas o que você acha que está errado, mas seja antes você o exemplo de mudança e obedecendo a palavra de Deus, você serve como exemplo e testemunho do reino dos céus. Então, é totalmente oposto ao que os fariseus estavam fazendo. O que eles estavam fazendo era a prática exuberante de uma religião que tinha o seu destaque, e a vida cristã, a vida no reino, é a vida de piedade. Piedade vem do latim pietatis, que significa devoção. É aquela pessoa que tem um coração contrito, coração compungido, um coração quebrantado. É uma pessoa, não é autocomiseração, mas é uma pessoa que olha para suas próprias mazelas e reconhece o quanto é limitado. Portanto, a partir do seu próprio exemplo de vida, mostrando que o Evangelho transforma, essa pessoa sim pode servir de exemplo aos demais. Tiago, quando escreveu sua carta, capítulo 3, do 1 ao 6, ele enfrentou exatamente esse tipo de problema entre os irmãos. Veja como ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ou seja, quanto mais entendemos, quanto mais conhecemos, mais Deus vai requerer de nós. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos. Não há um único cristão que não tropece em alguma área na sua vida. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Se eu sou alguém que sou habilidoso no discurso, logo eu devo ser alguém também que tenha capacidade de refrear o meu corpo, de não viver dissolutamente. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, se a palavra de Deus nos freia, todo o nosso corpo agora obedece à palavra. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. Olha só, agora o comportamento daquele que fala de maneira incoerente. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vejam, o que Jesus está dizendo é o seguinte: os fariseus, eles tinham um discurso, eles falavam, e eles gostavam de ser admirados, e eles julgavam as pessoas, condenavam aqueles que não se enquadravam dentro das suas tradições ou a tradição dos antigos. Jesus está ensinando os discípulos: vocês não devem ficar preocupados com o discurso, vocês devem viver. Bem-aventurados sois, o Macários, é exatamente assim que ele começa o seu sermão. Macários era um título dado para alguém, o reconhecimento de que alguém se comportou corretamente, de que alguém viveu de maneira correta. Então, nós que somos chamados para viver no reino de Deus, devemos repreender os que andam errado, mas procurar não tropeçar nos mesmos erros. E Paulo vai vociferar a mesma coisa, vai reafirmar a mesma coisa, Romanos 16, 17 e 18. Ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então Paulo está dizendo: olha, noteis, a ideia aqui é coloque uma sinalização, faça um julgamento, fulano, ciclano e beltrano estão ensinando heresias, estão promovendo dissensões, escândalos contra a doutrina que os apóstolos ensinaram. Então sinalize eles, julgue essas pessoas, repreenda essas pessoas e desviai-vos deles.
Então, a questão não é não julgar, a questão é ter coerência com o julgamento que está sendo feito. Então, percebam que humildade e inteligência aqui revelam a nossa humanidade. Ser humilde é entender a nossa fraqueza e a nossa limitação. Ao mesmo tempo, ter inteligência para entender as Escrituras, interpretá-la corretamente, essa revelação que Deus nos dá, e fazer o juízo corretamente. Então, que nós possamos agir desta maneira. O verso 5, Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mais uma vez, Jesus está nos dando uma orientação que afirma que é possível sim fazer o julgamento, mas esse julgamento deve ser feito de maneira correta. Como? Não seja falso. Reconheça suas falhas, reconheça seus pecados. Hipócrita, essa expressão que Jesus usou muitas vezes para advertir os fariseus. Vocês são atores, fingem que estão bem quando na verdade não estão. Não sejam assim, não sejam hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, corrija primeiro os seus maus caminhos, então cuidarás em cuidar, em avaliar, em julgar o argueiro do olho do teu irmão, as questões pequenas, aquilo que precisa avaliar, aquilo que precisa ser julgado. Então, nós temos aqui a resposta à pergunta que eu disse lá no começo. Toda vez que alguém vai fazer um julgamento de alguma coisa que está errada, sempre surge alguém dizendo assim: quem somos nós para julgar? Ou quem é você para julgar? E às vezes nós pensamos assim: quem sou eu para julgar? Então, Jesus não está condenando qualquer tipo de julgamento. O contexto deixa isso claro. Porém, nós podemos aprender aqui duas observações. Tirar a viga do olho. Notem, Jesus diz que nós temos que observar, cair na real, perceber-se, ter conhecimento de que há uma viga no nosso olho e a gente tem que tirar ela. Isso aqui significa mudança de vida. Mudança de vida que parte do princípio de que você entendeu o Evangelho e agora você tendo esse conhecimento da verdade de Deus, você se dá conta de que tem que abandonar os pecados. Então você tira essa viga e então verá claramente, então você terá condições de julgar ou condições de avaliar corretamente. Isso aqui é uma regra de ouro entre os judeus. Lá no verso 12 está escrito assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Vejam, eles tinham esse ensino de que você tem que fazer aos outros aquilo que você quer que eles façam a você. Quando Jesus ensinou sobre o perdão, ele estabeleceu uma condição. Ele disse assim, que na oração do Pai Nosso, que nós temos que perdoar assim como nós temos sido perdoados por Deus. Por que que Deus exige isso de nós? Porque não faria o menor sentido alguém que provou dessa absolvição graciosa de Deus, de alguém que estava condenado ao inferno e que foi absolvido da condenação, não ter uma disposição de coração em absolver aqueles que ele está condenando. Então, se eu fui alcançado por essa graça, logo também eu preciso permitir que as pessoas sejam perdoadas. Eu tenho que mostrar esse coração generoso. Paulo vai afirmar isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja, se a pessoa foi surpreendida, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, deve sim ser corrigida. Como é que eu faço uma correção se eu não julgar os fatos? Como é que eu posso advertir alguém se eu não julgar o comportamento? Então a questão não é não julgar, mas é julgar corretamente com espírito de brandura, entendendo que nós temos que também vigiar. Guarda-te para que não sejas também tentado. Terceiro e último lugar aqui, meus irmãos, o conselho de Jesus é que nós temos que esperar para que as pessoas estejam prontas para nos ouvir. Veja o verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas,
para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Interessante isso aqui, Jesus parece que nos ensina a prática da diplomacia, né? A arte da relação aqui agora no reino de Deus. Tem um ditado popular que diz assim: nunca se está errado fazendo a coisa certa. E Jesus vai empregar aqui, isso é um método de paralelismo, os versículos estão em paralelo, mas Jesus vai empregar aqui duas figuras comuns ao contexto judaico. Vejam, primeiro Jesus fala de coisas santas. Jesus está se referindo aqui aos sacrifícios do Antigo Testamento, cujos quais só os sacerdotes podiam comer. Também vai falar sobre pérolas. Havia na época o entendimento de que as pérolas tinham um grande valor, como um grande conhecimento, como uma grande sabedoria. Então, da mesma forma que esses dois animais citados, o cachorro, o cão e o porco, que eram animais proibidos pela lei de Deus, porque eram animais impuros e animais profanos no rito sagrado, o judeu não tinha cachorro em casa e também não comia carne de porco, né? Jamais imaginaria qualquer sacrifício envolvendo um desses dois animais. Então, veja, coisas santas, não faria sentido você pegar a verdade de Deus, a palavra de Deus revelada em Cristo e lançá-la de maneira que os profanos ridicularizem. Há pessoas que definitivamente zombam da palavra de Deus. Há pessoas que não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus por causa das suas práticas pecaminosas, porque se dispuseram a se insurgir contra Deus, a profanar. Estes devem ser julgados, inicialmente pela palavra, pela pregação do Evangelho, e posteriormente pelo próprio Deus. Então, não faz sentido nós insistirmos aqueles que ridicularizam, aqueles que nos rejeitam, você insistir para que ele entenda a palavra. Pregou o Evangelho, cada um será julgado segundo a própria palavra de Deus. Agora, as pérolas, você já imaginou lançar as pérolas aos porcos? Um suíno é sempre um suíno. Não faz sentido você sentar-se para ensinar um porco. Por mais que você tente lhe ensinar alguma coisa, vai ser inútil, porque ele sempre vai voltar à sujeira. Ele sempre voltará à lavagem, voltará às suas práticas. Então, há um tempo certo, há um momento certo, e nós precisamos entender isso. Então, a priori, vida santa, vida que obedece à palavra de Deus, muito temor, humildade, andar segundo a vontade de Deus. E quando vocês perceberem que alguma coisa está errada pelo padrão da palavra de Deus, não pelo que nós achamos, nós devemos ser uma voz de Deus nessa geração. Com o Evangelho, então pregando a palavra de Deus, julgando aquilo que está errado. Pregar a verdade e falar a verdade. E eu concluo dizendo o seguinte: que tipo de crente nós temos sido? Como tem sido o nosso comportamento? Como nós temos julgado os fatos à nossa volta? Recentemente, eu soube de comércios que começaram a vender, por exemplo, o álcool em gel. Minha irmã comprou um frasquinho de 500 ml e pagou R$36. A minha irmã comprou 12 máscaras, que custavam antes 8 centavos, pagando R$1 cada máscara, pagando R$12. Essas mesmas pessoas que em outro momento falavam dos políticos que roubavam, que praticavam a corrupção, que lesavam o povo, são as mesmas pessoas que com um oportunismo estão fazendo igual. Então, os fariseus julgavam muitos e escondiam os seus atos. E às vezes nós, é o que Jesus está dizendo, julgamos o comportamento das pessoas sem se dar conta de que nós também estamos praticando coisas que Deus reprova. Então, tira a trave do olho. Eu tenho que tirar a trave do meu olho, corrigir os meus caminhos, corrigir o meu comportamento para que eu possa, então, agir corretamente, julgar corretamente. E eu concluo falando sobre 4 pontos
objetivos aqui. Primeiro, Jesus não proibiu o julgamento em casos necessários, mas as críticas que não levam em conta as próprias debilidades. Então, a gente pode julgar, não há problema nisso, usando a palavra de Deus, mas nunca fazer críticas sem levar em conta as nossas próprias fraquezas. Segundo, Jesus ensina que a vingança é do Senhor. A nós cabe orar. Então, se alguém pecou contra você, se alguém fez algum mal contra você, não se preocupe em fazer o julgamento ou promover a vingança. Ore, descanse no Senhor, Deus o fará. Terceiro, Jesus nos ensina que não podemos saber o fim das pessoas. Às vezes nós julgamos que fulano ou ciclano jamais vai mudar, que fulano jamais vai deixar de fazer tal coisa, ou que vai acabar na desgraça, na miséria. Nós não devemos fazer isso. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o fim das pessoas. Em quarto, precisamos ter coragem para virar as costas aos que zombam da palavra de Deus. Então, devemos tomar muito cuidado, principalmente com redes sociais. Alguém que zomba da palavra de Deus, deixe de seguir, deixe de curtir, ignore, saia dessa ambiência onde o nome do Senhor é profanado. Viva a vida cristã, segundo a palavra de Deus, seja testemunha de Jesus, e aí sim você poderá viver de maneira correta e como Jesus estabeleceu, vivendo no reino dos céus. Amém? Deus abençoe sua vida, te conceda uma semana cheia de graça, cheia da bondade do Senhor. Esperamos que esta semana as coisas comecem a normalizar e permitindo o Senhor, no próximo domingo, nós estaremos reunidos já para a ministração da ceia. Não sei se nós poderemos reunir todas as pessoas ou seguindo aí algumas recomendações, talvez os idosos não poderão vir, mas eu creio que essa semana as coisas já começarão a melhorar. Que Deus sustente sua vida, sua família, te dê graça para passar por esse momento de crise, sempre com os olhos no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, reúna sua família, seus filhos, seu cônjuge, e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade de entrar no lar do meu irmão, da minha irmã, através desse instrumento, pela tua palavra que tem nos ensinado e nos edificado. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê, acima de tudo, humildade, para que a gente viva de maneira coerente com aquilo que a gente prega. Que nós tenhamos uma vida segundo a sua palavra, que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, cidadãos do reino dos céus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.